Termologia é a física que estuda a energia térmica. Dentro da termologia, temos a lei zero da termodinâmica. Se o recipiente B está em equilíbrio térmico com C, logo pode-se dizer que o recipiente A também está em equilíbrio com o recipiente C. Para a gradação das escalas, foram escolhidos, para pontos fixos, dois fenômenos que se reproduzem sempre nas mesmas condições: a fusão do gelo e a ebulição da água, ambos sob pressão normal. Também temos três fórmulas para cada escala. Celsius é igual a θC, Fahrenheit é igual a θF e Kelvin é igual a T. Para cada medição dos pontos fixos das escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, temos valores diferentes, onde usamos distintos tipos de fórmulas, como vemos na figura. Ebulição da água, Celsius 100, Fahrenheit 212 e Kelvin 373. Na fusão do gelo, Celsius 0, Fahrenheit 32, Kelvin 273. A fórmula geral será Celsius sobre 5 igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9 igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Onde um exercício ele dará pelo menos o valor de uma temperatura para você conseguir descobrir as outras. Exemplo, ele dá o valor de Fahrenheit e pede o valor de Celsius. Então, coloque na fórmula Celsius sobre 5 igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Agora vamos para um exercício. A grandeza termométrica em um termômetro comum é a altura da coluna de líquido medida em relação ao reservatório. A escala Celsius adota 0 graus Celsius para a temperatura do primeiro ponto fixo e 100 graus Celsius para a temperatura do segundo ponto fixo. Em contato com gelo fundente, 1 atm, a altura da coluna medida é de 4,0 centímetros e em contato com água em ebulição, 1 atm, a altura da coluna é de 24,0 centímetros. Pede-se, letra A equação termométrica para a escala Celsius nesse termômetro. Então, no exercício, o que ele está pedindo? Ele está pedindo um termômetro em que a escala Celsius adota 0 graus para a temperatura do primeiro ponto fixo, ou seja, 0 graus é o primeiro ponto fixo. E ele está falando também que ele adota 100 graus Celsius para a temperatura do segundo ponto fixo. Então, aqui seria o segundo ponto fixo, como a gente já estudou anteriormente. Aí, o que ele fala? Em contato com gelo fundente, a altura da coluna medida é de 4 centímetros. O que é o gelo fundente? É o ponto do gelo. O ponto do gelo é o primeiro ponto fixo. Então, 4 centímetros, ele vai estar aqui. E ele fala que em contato com a água em ebulição, ou seja, os 100 graus Celsius, o segundo ponto fixo, ele equivale a 24 centímetros. Então, seria aqui. Daí, na letra A, o que ele está pedindo? A equação termométrica para a escala Celsius nesse termômetro. Como a gente já estudou, o que seria a fórmula do Celsius para descobrir? Seria Celsius menos 0, Celsius menos o primeiro ponto fixo, sobre o final menos o inicial. Então, a gente usa θ menos 0 sobre 100 menos 0, que seria igual, que aí a gente teria que usar uma proporção, né? Usando proporção como se fosse triângulos semelhantes. A gente usa a mesma proporção para os dois. Então, ficaria H, que equivale ao Celsius, menos o primeiro ponto fixo, que equivale a 4 centímetros, então H menos 4 centímetros, sobre 24, que seria o 100 do segundo ponto fixo, sobre o 4, final menos inicial. Então, ficaria θ menos 0 sobre 100 menos 0 igual a H menos 4 sobre 24 menos 4. Fazendo essa conta toda, a gente chega aqui. θ é igual a 5H menos 4. Na letra B, ele pede pra gente a temperatura quando a altura da coluna for de 10 centímetros. Então, quando H for 10 centímetros, a gente vai ter o quê? É só a gente substituir o H na primeira fórmula por 10. Então, ficaria θ igual a 5 vezes 10 menos 4, que daria θ igual a 30 graus Celsius.
Na letra C, ele pede pra gente a altura da coluna quando a temperatura for de 75 graus Celsius. Então, é só a gente substituir θ lá naquela equação que a gente descobriu na letra A, que seria θ igual a 5 vezes h menos 4. Substituindo por 75 graus Celsius, ficaria 75 igual a 5 vezes h menos 4. Aí você aplicando as contas aqui, fazendo 5 vezes h e 5 vezes menos 4, a gente chega que h é igual a 19 centímetros. Na D, ele pede pra gente a distância entre duas marcas correspondentes ao intervalo de 1 grau Celsius. Então, ele fala, se aqui valesse 1 grau Celsius, quanto seria o ΔH, a distância entre as duas marcas? Então, é só aplicar a proporcionalidade. ΔH sobre o final menos inicial, que seria 24 menos 4, igual ao ΔT sobre o final menos o inicial, 100 menos 0. Que daí ficaria ΔH sobre 20 igual a 1 sobre 100. O resultado daria ΔH igual a 0,2 centímetros.